Olá, Câncer, bem-vindos a mais uma leitura do seu signo aqui no canal. Estamos, então, dando início aqui à sua leitura para o mês de outubro. Vamos saber, então, Câncer, o que esperar desse mês, né? Se concentra, vamos entrar em sintonia agora com a espiritualidade. É uma leitura coletiva. Se não ressoar com você, solta, fica somente com o aprendizado da sua mensagem, certo? Afinal de contas, sempre temos algo a aprender, ok? Leituras particulares, primeiro link na descrição do vídeo. Esse é o momento também de você deixar sua contribuição positiva, se inscrevendo, comentando, deixando seu like, ativando o sininho. Vamos lá então, pessoal do signo de Câncer desse canal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Câncer, por favor, com a mensagem para todos os cancerianos e cancerianas. Vamos ver o que temos aqui para vocês. Vamos lá. Câncer, nós começamos com o Hierofante e a Temperança, dois arcanos maiores aqui para vocês. Aqui, essas combinações dessas duas cartas me falam que terão pessoas que vão precisar se envolver mais, tá? Em questão com a espiritualidade de vocês, buscar mais espiritualidade, aprender algo novo sobre a espiritualidade. Eu vejo um processo de conhecimento aqui da sua própria espiritualidade, um contato, um aprofundamento muito maior também, tá, Câncer? Aqui a gente tem a Rainha de Ouros. Ai, meu Deus. Vamos ver o que mais que a gente tem. E o Enforcado. Olha, essas cartas aqui, ela tem uma mensagem para pessoas que não acreditam muito na espiritualidade. Para pessoas aqui que não acreditam, né? Pode até se interessar, ter uma certa inclinação pela espiritualidade, né? Gosta de saber assuntos voltados, mas assim, no seu íntimo mesmo não acredita que você é um ser espiritual, que você possui a sua espiritualidade, né? Que certas questões, acontecimentos que acontecem de fato com você são a sua espiritualidade que está ali te direcionando e agindo, né, através de você. Então, existem pessoas aqui que não querem aceitar, por exemplo, a sua própria espiritualidade, a sua mediunidade, né? Podemos estar falando também sobre isso aqui, né? Então, vocês ficam muito entre o céu e a terra, né? Ficam aí muito nessa dualidade. É lógico que o ideal não seja que você esteja sempre, né, no espiritual e nem tampouco sempre no campo material. A gente precisa compreender que nós temos esses dois aspectos em nós, né, como seres. Então, nós somos um corpo físico, mas também somos um corpo espiritual. Então, algumas pessoas aqui estão passando pelo processo, né, de reconhecer. Eu posso estar falando de alguns fenômenos, inclusive, que vocês podem estar tendo aí ultimamente, mas vocês não levam a sério, porque vocês acreditam que não são capazes de viver essa espiritualidade, não aceitam, ainda tem talvez um pouco de resistência, né? Na verdade, muita resistência. Olha aqui, a carta da força, a força com Hierofante. Então, existe aqui um grande processo de negar, tá? A sua espiritualidade, a sua intuição. Então, eu vejo que podem ter algumas situações aí na sua vida, Câncer, até mesmo no seu campo material, que pode estar vindo justamente para te testar, para ver exatamente como é que você reage, né? A partir desse contato mesmo com o espiritual, tá? Aqui nós temos o sete de paus, tá bom?
Também fala de resistência, também fala de uma certa defensiva. Olha só, o 7 de paus e a força falam sobre o reprimir de alguma coisa, né? De não aceitar, de ter até mesmo uma teimosia persistente aqui. Eu tô falando muito mais para pessoas que a espiritualidade basicamente está chamando vocês para trabalhar aqui, tá bom, Câncer? Alguém aqui é escolhido pela espiritualidade para trabalhar e vocês não querem aceitar esse caminho. Então, vocês ficam muito presos à sua vida material e não estão validando, tá? Esse processo. Aqui nós temos a rainha de espadas. Olha só, a gente tem a rainha de ouros e temos aqui a rainha de espadas. Então, vocês estão aí muito voltados para esse quesito, para questões materiais. Vocês talvez podem ficar com muito medo. Não, trabalhar com espiritualidade e como é que fica o meu emprego, como é que fica alguns sonhos, ou até mesmo pode existir um processo assim de você pensar nos julgamentos que você vai receber, tá? No seu trabalho, na sua vida material, na sua vida pessoal, se você realmente se entrega à espiritualidade. Aqui a gente pode estar falando de pessoas que têm um chamado para uma religião específica também, tá? E vocês negam isso. Aqui existe um chamado para vocês trabalharem com a espiritualidade. Existem pessoas que precisam e que estão sendo chamadas a trabalhar numa religião específica aqui, tá? Voltada para a espiritualidade, mas vocês possuem muitas amarras, tá bom? Temos aqui o 2 de espadas, olha aqui. 2 de espadas, vocês cegos, tentando cegar, tentando negar, postergando, negligenciando esse chamado. Mas eu vejo aqui que vocês já estão assim, a espiritualidade de vocês estão assim muito presente ali, te dando todos os sinais e te chamando de inúmeras maneiras, né? Então, basta você realmente aceitar esse chamado. Olha aqui a carta do 8 de ouros. A carta do 8 de ouros com o hierofante, ele vem falar que é um chamado que, se você atende, isso vai transformar muito o seu poder pessoal, isso vai transformar muito a sua vida e vai promover um crescimento muito grande, tá bom, Câncer, aqui, para você. Uma maturidade, basicamente, é como se fosse o bálsamo que você precisa na sua vida. Então, a espiritualidade está te dizendo exatamente, né? Que se você se propõe, que se você se entrega realmente a essa força que está te chamando, é isso que você recebe de volta. É exatamente o que você precisa. É essa segurança. A gente pode estar falando de segurança material. É um caminho, né, muito mais alinhado com a sua vida e com o seu propósito. É você trabalhando com algo que você realmente gosta, é você tendo a segurança e o poder pessoal, a autoestima necessária para a sua vida, tá bom? Todos esses são aqui alguns dos benefícios de você trabalhar sua espiritualidade. Aqui a gente tem o Rei de Paus. O Rei de Paus junto com a carta da temperança. O Rei de Paus com a temperança e o 8 de espadas. Essa carta do Rei de Paus, ele pode estar falando que pode ser que vocês validem muito a opinião de alguma pessoa, mais especificamente de algum homem, né? E aí, com isso, vocês podem acabar não se envolvendo nessas questões, tá? Então, aqui pede para que vocês se desprendam também de pessoas que possam estar também, de certa maneira, te influenciando a decidir por você, sabe? Porque suas escolhas você tem que tomar por si. Se o outro pensa, o que o outro pensa disso, se o outro aprova ou não aprova, desde que seja algo que vai fazer o bem para você, tá? Desde que seja algo que diz respeito a você, o seu caminho, a sua vida, eu acho que ninguém deve
sabe, intervir, tá bom? Aqui a gente tem o 8 de espadas, falando dessa resistência. Inclusive, pede para vocês se desapegarem de todos esses pensamentos, esses sistemas de crenças, tá? Olha aqui, a rainha de espadas com o 8 de espadas. Pode falar muito de uma coisa de vocês reforçando até algumas falas, algumas coisas, de forma até inconsciente. E o outro diz para você que é errado e você acredita que aquilo é errado e você vai reforçando aquele discurso. Então, pode ser que vocês estejam seguindo essa tendência. Olha só, muitos naipes de espadas aqui, então a mente de vocês realmente, ó, muito limitada em relação a isso. Aqui a gente tem o 9 de espadas, tá? O 9 de espadas também vem pedir para que vocês se entreguem mais. Eu vejo que vocês podem até não perceber, mas esse papo de vocês negarem esse chamado, ele pode estar te trazendo algumas consequências. E algumas dessas consequências seriam algumas questões de seu comportamento, sono, tá? Na verdade, ausência de sono. Eu vejo aqui pessoas com insônia. Aqui me fala de pessoas com dor de cabeça. Aqui me fala com pessoas com problemas na visão, tá? Visão turva de forma temporária. É algo que você não tinha, você pode já ter ido olhar, pesquisar, medicamente, né, clinicamente, para ver se tinha algo e não era. Quando, na verdade, é algo aqui realmente espiritual, tá? Questões mesmo com ansiedade também aqui tá me falando, certo? O que mais que a gente tem aqui? Problemas, pessoas aqui com crise do pânico também tá me falando. Tem alguns lugares que não são mais para vocês. Tem alguns lugares que vocês não podem mais ir. E a espiritualidade tenta te alertar. Você, como não está conectado com você não ligou esse plug ainda, então o seu corpo acaba desencadeando essas questões, tá bom? Tem essas mensagens aqui para vocês. Aqui a gente tem o Rei de Ouros, tá? Existe um guia aqui já se apresentando para vocês. E existe esse guia que está cuidando muito mesmo, assim, da sua relação com você mesmo, tá? Da sua vida material. Então, existe um guia já querendo, de fato, te ajudar nas suas questões, nas suas limitações, referente a questões de prosperidade, trabalhos de prosperidade. Existe um guia aqui realmente já se apresentando, querendo te ajudar também para que você tenha essa vida mais próspera. A gente tem aqui o 6 de copas, certo? 6 de copas. Aqui a gente pode estar falando de uma questão de pai, viu? Talvez você tenha um pai religioso, né? De uma religião que você não quer seguir. E esse pai, ele acaba tendo essa imposição aqui. Você cresceu até, a gente pode estar falando de pessoas que cresceram numa religião e agora você tem esse chamado para outra, não consegue atender isso por influência dessa figura masculina aqui também, tá? Tem essa energia aqui também, certo? Olha aqui, o Pajem de Copas. Aqui pede, espiritualidade pede, olha, perceba que você pode olhar para isso com mais carinho, com um olhar mais doce sobre essa situação. Isso não é sentença, isso não é o mal, tá? E a espiritualidade diz que vai ser gentil com você, para te conduzir a esse novo lugar, para que aos poucos também todas essas crenças que precisam ser trabalhadas, elas sejam realmente retiradas, né, do seu inconsciente, do seu consciente, da sua própria consciência também. Então, saiba que a espiritualidade tem essa inteligência. A gente, às vezes, tem a ideia de que, não, eu só vou realmente quando eu me sentir pronto, pronta. Mas, na verdade, o trabalhar com a espiritualidade, o caminho
espiritual, ele é como qualquer outro caminho da nossa vida, Câncer. A gente só aprende vivenciando. Então, não ache que vocês estarão prontos, não ache que vocês não vão precisar mudar alguns conceitos referente à religião, referentes à espiritualidade, referente a você. Então, aqui a espiritualidade diz que não quer vocês perfeitos, tá? Eles querem você exatamente do jeito que você é, para transformar a sua vida, tá bom? E por fim, a gente tem o 8 de copas. É preciso realmente deixar para trás, tá? Eu vejo que vocês estão passando por um momento de transição. Olha só, essa carta do 8 e a 5 de copas também. É um momento de deixar para trás, tá? Eu vejo que vocês estão nessa transição aqui para nesse momento realmente focarem na sua caminhada espiritual. Então, aqui a espiritualidade está te chamando que você tenha realmente essa delicadeza, né, de ouvir esse chamado, porque ele já está sendo plantado em você, no seu coração, para melhorar a sua vida, para melhorar os seus caminhos, para melhorar a sua saúde, para melhorar a você mesmo, a sua relação consigo, a sua relação com a família, com a prosperidade. O trabalho que a espiritualidade realiza na sua vida é algo extremamente satisfatório, que você consiga ver por esse lado, né? Se desprendendo de todas as limitações, de todas as crenças realmente limitantes e até mesmo preconceituosas, né, que a gente foi ensinado. Porque o problema não é desse pai, o problema não é de nenhuma figura, o problema é realmente sistêmico, sabe? O problema é realmente, né, estrutural. Então, nos foi ensinado que realmente espiritualidade não é algo bom, não é algo, sabe? Não é do bem, né? Quando, na verdade, eu acho que você precisa realmente se abrir, porque eu sinto que vocês são pessoas extremamente espiritualizadas aqui. Existem guias de vocês já próximos de vocês, se comunicando, tentando realmente chegar perto de vocês, tá? Te direcionar, abrir essa porta na sua vida para que as coisas possam melhorar também na sua caminhada junto com a sua espiritualidade. E lembre-se, nós somos corpo físico, mas somos também corpo espiritual. Câncer, essa foi a sua leitura. Me conta aqui nos comentários se ressoa com você. Não esquece de deixar o seu like, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês até aqui. Sua energia também. Um beijo, até o próximo encontro.